sejam bem-vindos novamente. Obrigado a todos que acompanham o canal. Nessa videoaula vamos falar sobre integração numérica, método de um texto de Simpson. Aproveito para pedir logo no início do vídeo que, caso você não seja inscrito ainda, por favor, se inscreva no canal, que isso ajuda bastante a gente a crescer e ampliar a nossa quantidade de aulas. Então, começando essa aula sobre integração numérica, no caso do método de trapézio, você quer calcular a integral de uma função f no intervalo AB fechado. Então, nós tomamos a como x0, b como x1 e calculamos aqui, sai torto, um polinômio aqui de primeiro grau, vou chamar aqui de P1 de x, que o cálculo vai ser feito em relação à área entre esse polinômio de primeiro grau, tá? E o eixo x. Então, nós fazemos uma aproximação do cálculo da integral pelo cálculo desse polinômio de primeiro grau, que faz um trapézio. Isso foi o assunto da videoaula passada. No caso do método de um texto de Simpson, nós vamos fazer uma coisa parecida, tomando A como x0, só que B como x2. Vamos ter um ponto a mais aqui, x1, no meio do intervalo, tá? E aí nós vamos ter aqui um ponto y0 com x0, y com x1, y2 com x2. E aí nós vamos fazer a aproximação, em vez de fazer com uma reta, nós vamos fazer a aproximação por um polinômio de segundo grau aqui. Então, nossa aproximação aqui é feita por um polinômio de segundo grau. Então, nós precisamos de 3 pontos, ou seja, 2 subintervalos aqui, ó. Você tem um subintervalo aqui, outro subintervalo aqui. Cada subintervalo desse vai ter uma amplitude, a mesma amplitude h, certo? Só que no caso do método trapézio, h era dado como todo o subintervalo, x1 menos x0. No caso de um texto de Simpson, o intervalo entre A e B vai ser dividido em 2 subintervalos de igual tamanho, tá? Com a mesma amplitude h, que vai ser B menos A dividido por 2. E se você observar direitinho, no caso do método de um texto de Simpson, nós temos, do trapézio, nós temos um erro associado um pouquinho maior para essa situação do que o erro associado no método de um texto de Simpson. Então, a ideia do método de um texto de Simpson é acompanhar melhor a curvatura da função entre 2 pontos. Então, isso quer dizer que nós vamos aproximar essa integral de a até b de f de x dx, vamos fazer uma aproximação pela integral de x0 a x2 de um polinômio de segundo grau em x dx. Lembrando que esse polinômio ele vai ter uma amplitude igualmente espaçada, recaindo aonde? No polinômio de Gregory Newton de segundo grau. Para quem não lembra, temos uma videoaula também no canal que fala sobre o polinômio de Gregory Newton. Ele é dado por Pn de x, então n é o grau do polinômio, vai ser y0, mas o somatório de variando de 1 até n, no caso aqui 2, delta i de y0 i fatorial, produtório de u menos j, né? Quem seria u? É dado por x menos x0 sobre h, e esse delta i y0 é o operador diferença finita ascendente. Para quem não lembra quem é o operador diferença finita ascendente, tá? Tá lá na parte de interpolação, o polinômio de Gregory Newton. Você tem um tabelamento qualquer, então x0, y0, x1, y1, x2, y2, x3, y3. O y0, o delta 0, y0 é justamente o primeiro ponto tabelado que está relacionado com x0 e y0. Você vai pegar a diferença finita ascendente, você vai pegar esse menos esse, você vai obter esse termo, esse menos esse obtém esse menos esse obtém esse. E aí você tem o delta 1, y0, operador de diferença finita de ordem 0, de ordem 1 em relação a y0. Juntou os dois, o operador de ordem 2 em relação a y0, que vai ser y2 menos y1 menos y1 menos y0.
que na verdade vai dar pra gente y2 menos y1 menos y1 menos 2y1 menos com menos aqui vai ficar mais y0. Vamos usar essa forma aqui mais lá na frente. Então, a ideia da aproximação da função f de x pelo polinômio de segundo grau, por um polinômio de segundo grau igualmente espaçado, recai justamente no polinômio de Gregory Newton. Então, vamos verificar como se dá esse cálculo. Resumindo, vamos ter a seguinte situação, né? A integral de a até b de f de x dx vai ser aproximada por um polinômio de segundo grau, tá? P2 de x, de x0 a x2, tá? x0 é a, x2 é b. E o polinômio de Gregory Newton de segunda ordem é dado por essa forma aqui. Então, vamos ter basicamente isso aqui, ó. De x0 até x1, de x1 até x2, vamos ter a mesma amplitude h. Então, temos h, x1 menos x0 vai ser igual a x2 menos x1, que vai ser igual a h. Além disso, x2 menos x0 vai ser h mais h, 2h. E aí nós vamos aproximar, tá? Vamos ter um ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui. Vamos aproximar essa função f por esse polinômio de segundo grau aqui, P2 de x. Então, antes de começar nossos cálculos, observe o seguinte. Quem é u aqui? U vai ser x menos x0 sobre h, tá? Que é do polinômio de Gregory Newton. Então, isolando esse x aqui, ele vai ser UH, né? Esse h está dividindo, passa multiplicando, UH mais x0. Então, x vai ser igual a U vezes h mais x0. E aí, nós temos que dx vai ser igual a h du, porque a nossa integral é em dx e esse polinômio aqui ele depende de u. Então, nós temos que fazer a mudança de variável. Além disso, quando a for igual a x0, que é esse caso aqui, né, que é o nosso ponto inicial, nós temos o quê? Substituindo aqui na função de u vai ser igual a é igual a x0, então vai ficar x0 menos x0 sobre h, que vai ser 0. Para b igual a x2, u vai ser igual a x2 menos x0 sobre h. Tá? Estamos substituindo x por x2, que vai ser x2 menos x0. Tá aqui, é 2h sobre h, que vai dar 2 aqui pra gente. Então, depois que nós montamos essa parte básica, vamos ter o quê? Que essa integral aqui, eu vou chamar aqui de integral do segundo grau, polinômio do segundo grau, vai ser dada por integral de x0 a x2, mas quando x0 for 0, quando x for x2 vai dar 2, integral de 0 a 2, desse polinômio de segundo grau em x dx, mas no lugar de dx vai ser du, né? Então, vamos lá. De y0 mais o delta y0 mais u ao quadrado menos u delta ao quadrado y0 sobre 2 vezes dx, né? Mas só que no lugar de dx vai ser h du. E aí vamos trabalhar agora nesse polinômio, nessa integral aqui, para desenvolver o resto da fórmula. Seguindo aqui com o cálculo, vamos resolver essa integral. O h é constante, ele pode sair da integral. Então, I2 vai ser igual a h que multiplica. Já resolvendo a integral, a variável é u, né? Então, vamos lá. Integral de y0 em relação a u vai ser o y0 mais u ao quadrado sobre 2 delta y0 mais u ao cubo sobre 3 menos u ao quadrado sobre 2 delta ao quadrado de y0 sobre 2 no intervalo de 0 a 2, tá? Então, observando, quando u for 0, anula esse termo, isso aqui vai dar 0, anula esse termo, isso aqui vai dar 0, anula esse termo. Então, só vai ter valor quando u for 2. Então, I2 vai ser igual a h, que multiplica. Então, u é 2, né?
2y0, 2 ao quadrado, 4 dividido por 2, 2, delta y0, mais 2 ao cubo, 8 terços, menos 4 meios dividido por 2, 4 dividido por 2 dá 2, delta ao quadrado de y0 sobre 2. Então, só para a gente fazer rapidamente a continha aqui, para tirar esse 2 aqui de baixo, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 2 dá 2, então esse termo aqui se anula, vai ficar 8 sextos menos 2 sobre 2, que dá 1. E esse termo aqui, então, vai ficar 8 sextos menos 1. Vai ficar 1 terço aqui, esse valor aqui pra gente. Então, vamos lá, de novo, né? Continuando. E 2 vai ser igual a H, que multiplica 2y0 mais 2 delta y0. Lembrando que o operador diferença finita, primeira ordem, delta y0, é y menos y0, e o de segunda ordem é esse aqui, tá? É só dar uma revisada lá no método de Gregory Newton, interpolação polinomial. Vai ficar 2, que multiplica y1 menos y0, mais 1 terço, né? A gente já viu que essa operação dá 1 terço, que multiplica aqui o valor de y2 menos 2y1 mais y0. Então, vamos simplificar isso aqui um pouquinho. Esse 2 vai ser igual a h, que multiplica 2y0. Tá aqui menos 2y0, né? Então, esse termo se anula com esse. Vai ficar só 2y1 mais 1 terço de y2 menos 2 terços de y1 mais 1 terço de y0. Então, se você observar aqui, nós temos y1 aqui e aqui. Então, vamos ficar 2 menos 2 terços, vai ficar 4 terços em relação a y1, né? Então, I2 vai ser igual ao que multiplica 1 terço de y0, então vou botar o 3 aqui em evidência, y0, mais 4 terços de y1, então vai ficar só o 4y1, o 3 já está aqui, mais 1 terço de y2. Então, essa aqui é a fórmula da regra dos trapézios, do 1 terço de Simpson, desculpa. Essa aqui, então, essa aqui é a fórmula do método de 1 terço de Simpson. Vamos aplicá-la agora em um exemplo. Aplicando aqui no exemplo, vamos calcular a integral de 1 a 3 de 1 sobre x dx usando o método de 1 terço de Simpson. Lembrando que o resultado dessa integral aqui vai ser integral de 1 sobre x é logaritmo de x no intervalo de 3 a 1, que vai dar aproximadamente 1,0986, tá? Esse valor aqui, ele serve como referência. A gente deu arredondado, por isso, aproximadamente. Então, vamos lá. Primeira coisa, o método de 1 terço de Simpson, ele precisa de 2 subintervalos, né? Então, de 1 até 3, nós vamos ter, definindo H, que vai ser B menos A sobre N. Esse N é a quantidade de intervalos, no nosso caso, 2, que vai ser B, que é o intervalo superior, menos A, que é o intervalo inferior, sobre 2, 3 menos 1, 2 dividido por 2, deu uma amplitude de 1. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós vamos ter aqui os valores de x, os valores de y. X vai ser 1, aí você soma essa amplitude aqui no termo, 2, soma de novo essa amplitude, 3. Então, vamos ter esses 3 pontos aqui para aplicação. Aí, quando x for 1, 1 sobre x, 1 sobre 1 vai dar 1. Quando x for 2, 1 meio vai dar 0,5. Quando x for 3, 1 terço vai dar 0,3333. Tá bom com 4 casas decimais. Em outras palavras, nós vamos ter isso aqui, mais ou menos, tá? Quando x for 1, quando x for 2, quando x for 3, 1. Então, quando x for 1, f de x é 1, quando x for 2, 0,5, quando x for 3, 0,33. Para calcular essa integral, nós vamos fazer aqui uma aproximação por um polinômio de segundo grau,
P2 de x, tá? E aí vamos calcular exatamente o resultado dessa integral que vai nos dar essa área aqui da aproximada, né? Que seria o resultado da minha integral. Então, substituindo na fórmula de um terço de Simpson, que vai ser I2, vai ser igual a um terço de Simpson, né? H sobre 3, que multiplica y0 mais 4y mais y2. Lembrando aqui que nós temos y0, y1, y2, x0, x1 e x2, certo? Então, substituindo aqui na fórmula, I2 vai ser igual a H, que a gente calculou aqui, 1 terço, que multiplica y0, que é 1, mais 4 vezes y1, que é 0,5, mais y2, que é 0,3333. Usando aqui a nossa calculadora, 1 dividido por 3, que multiplica 1 mais 4 vezes 0,5, mais 0,3333. Fecha aqui. Vai dar aqui pra gente, aqui 2, vai ser igual a 1,1111. Então, esse resultado, ele é interessante, porque é 1,1111. Se a gente subtrair aqui de 1,0986, vai dar um erro aqui, cometido, de 0,0125, tá? Saber se esse erro é grande ou pequeno, é só dividir ele pelo valor real, dividido por 1,0986, multiplica por 100 para dar em valor percentual. Esse erro foi de aproximadamente 1,14%, que é um erro bem pequeno, tá? E aceitável. Então, essa foi a regra de um terço de Simpson simples. Vamos ver agora como é que funciona a regra composta. Então, seguindo para o caso do método de um terço de Simpson com repetição, imagina que nós temos vários subintervalos, tá? E nesses subintervalos, cada um tem a mesma amplitude h. Então, x1 menos x0 é h, x2 menos x1 é h, x3 menos x2, e por aí vai, todos são h. E aí, para você aplicar o método de um terço de Simpson, lembrando que é um polinômio de segundo grau, então você precisa de 3 pontos. Então, tá aqui. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos aproximar isso aqui por um polinômio de segundo grau. Tá? Então, nós vamos ter aqui essa região aqui, toda calculada aqui. Vamos chamar de A1, de A. Então, nós teríamos aqui, ó, a integral total dessa região vai ser, usando a regra de Simpson, né? H sobre 3, que multiplica y0 mais 4y1 mais y2. Lembrando que nós temos que ter um número par de pontos. Então, observe agora. Nós vamos pegar agora x2, x3, x4. Então, tem aqui um ponto aqui, x3, aqui outro ponto aqui, x4. E vamos aproximar agora por mais um polinômio de segundo grau aqui, para essa região aqui, vamos chamá-la de região B. Teria outra coisa para ficar mais claro, então, mais h sobre 3, que multiplica y2, né? Desculpa, mais 4y3 mais y4, certo? E aí, vamos pegar mais 3 pontos, esse. O número de pontos, temos que ter um número par de pontos, né? Ou de subintervalos, para que dê certo. Senão você não consegue ter os 3 pontos aqui, né? Então vamos lá, mais um outro polinômio de segundo grau aqui,
seria C. Então, mais H sobre 3, que multiplica y4 mais 4y5 mais y6. Então, a regra de Simpson com repetição consiste em você aplicar repetidamente a regra de Simpson em um número de subintervalos par, né? Então, aqui você tem um polinômio de segundo grau, aqui nós temos outro polinômio de segundo grau, aqui nós temos outro polinômio de segundo grau. Então, observe o seguinte: a integral total vai ser igual a h sobre 3, que multiplica... Podemos colocar h sobre 3 em evidência, né, que está comum a todos os intervalos. Então, se você observar, y2 vai aparecer duas vezes, y4 aqui vai aparecer duas vezes. Por quê? y2 está associado a esse ponto aqui, então ele é o final do intervalo de A e o início do intervalo de B. y4 também, ele vai aparecer aqui duas vezes, porque ele é o final do intervalo de B e o início do intervalo de C. Além disso, está multiplicado por 4 os índices ímpares, os índices pares aparecem duas vezes cada, os índices ímpares 4, e y0 e y6 vão aparecer apenas uma vez cada, porque ele não faz parte da interseção e está multiplicado por 4. Então, a nossa regra geral ficaria aqui: y0 mais... Quem está multiplicado por 4 são os índices ímpares, mais 4 vezes y1 mais y3 mais y5, mais duas vezes os índices pares, índice y2 e y4, mais o último índice y6. Isso quer dizer que nós podemos reescrever isso aqui como sendo h sobre 3, que multiplica y0 mais 4 vezes o somatório dos índices ímpares. Como é que a gente vai colocar o índice ímpar? Tá? y2 e menos 1 vai dar o índice ímpar. E variando de 1 até 3. Vamos lá. Quando i for 1, 2 vezes 1, 2 menos 1, 1. Quando i for 2, 2 vezes 3, 4, menos 1, 3. Quando i for 3, 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Gerou todos os índices daqui. Mais duas vezes o somatório de y de 2i, que é os índices pares. Mas observe que não pode ir até 3, tem que ir até quanto? Até 2. I variando de 1 até 2, de y2i, mais y6. De forma geral, a fórmula pode ser escrita como h sobre 3, que multiplica y0, mais 4 vezes o somatório de i variando de 1 até... Temos 6 subintervalos. 3 é a metade desses subintervalos. Então, é n sobre 2, y2i menos 1, mais duas vezes o somatório, i variando de 1 até 2, é a metade do intervalo menos 1, n sobre 2 menos 1, de y de 2i, mais o último termo, yn. Então, essa aqui seria a fórmula de um terço de Simpson com repetição, que serve para qualquer quantidade de intervalos. E aqui está a fórmula específica com 6 subintervalos. Então, vamos tentar aplicar agora essa fórmula no mesmo exemplo anterior, de forma a verificar se com o aumento da quantidade de subintervalos na mesma integral vai melhorar o resultado. Então, vamos aplicar aqui a regra de um terço de Simpson repetida com 6 subintervalos nessa integral. Nós já sabemos que o resultado dessa integral é aproximadamente 1,0986. Já calculamos nos outros exemplos, então vamos só guardar o resultado aqui para servir de referência dessa integral. E aí vamos calcular agora o h para divisão em 6 subintervalos. Então, h ele vai ser b menos a sobre n,
Então, B menos A, o mesmo intervalo, né? 3 menos 1, dividido por N, que é a quantidade de subintervalos que a gente vai dividir. 3 menos 1, 2, dividido por 6, 2 sextos, que dá 1/3, que vai dar 0,33. Então, 0,3333. E aí, vamos aplicar agora, então, a regra, lembrando que antes de aplicar tem que fazer o tabelamento com esses pontos. Então, nós temos aqui x e y. Então, x vai ser 1, e aí você vai somando a amplitude ao valor anterior de forma a obter o próximo. Então, para ir mais rápido, vamos aqui usar a nossa calculadora, certo? Aqui, liga a calculadora, modo tabela, f de x é 1 dividido por x, então alfa x, para escrever corretamente, começando de 1, vai até 3, com tamanho de passo 0,3333. E ele já dá a tabela para a gente. Quando x for 1, f de x é 1. Quando x for 1,3333, f de x é 0,75. Quando x for 1,6666, vai ser 0,6. Quando x for 1,99, a gente pode arredondar para 2, vai ser 0,5. Quando x for 2,3333, vai ser 0,4285. Quando x for 2,6666, vai ser 0,375. E quando x for 3, vai ser 0,3333. Só dividir 1 por x, né? Então, 1 dividido por 1 dá 1, dividido por 1,33075, 1 dividido por 2, 0,5, e aí você vai montando a sua tabela. Lembrando que aqui você tem o par x0, y0, e aqui são os valores y1, y2, y3, y4, y5 e y6. Tá? Claro, x0 até x6 também. Escrevendo a fórmula aqui, nós já vimos anteriormente, no resto não tem problema escrever, a integral total vai ser h sobre 3, que multiplica y0 mais 4 vezes o somatório i variando de 1 até n sobre 2, 6 intervalos, 3, dos números ímpares, 2i menos 1, mais 2 vezes o somatório i variando de 1 até 2, que é metade do intervalo menos 1 de y de 2i, mais o último ponto, que seria o y6, né? Então, isso aqui vai ser h sobre 3, que multiplica y0 mais 4 vezes os índices ímpares, né? Então, i vai variar de 1 até 3, quando i for 1, vai dar aqui y1 mais y3 mais y5, mais 2 vezes os índices pares, y2 mais y4, mais o y6. Então, h 0,3333 sobre 2, que multiplica, vamos lá, y0, que é 1, mais 4 vezes y1, 0,75, mais y3, 0,5, mais y5, 0,375, mais 2 vezes y2, 0,6, mais y4, 0,4285, mais y6, que é 0,3333. Então, vamos lá fazer essa operação agora. H sobre 3, 0,3333 dividido por 3, que multiplica 1 mais 4 vezes 0,75, mais 0,5, mais 0,375, mais 2 vezes
0,6 mais 0,4285 mais 0,3333. Vai dar aqui pra gente 1 ponto. Então a integral vai dar 1,0988 aproximadamente, né? Então, se você observar aqui, esse 1,0988 menos 1,0986, vamos lá, 1,0988 menos 1,0986, deu um erro pra gente aqui de 0,0002. Se a gente dividir isso aqui pelo valor real, dividido por 1,0986, multiplica por 100, vai dar um 0,0002 dividido por 1,0986, multiplica por 100, vai dar um erro de aproximadamente 0,018%, que é um erro bem menor do que o primeiro. Então, geralmente, quando dividimos em uma quantidade maior de subintervalos para a mesma integral, o cálculo se aproxima mais do valor real. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Agradeço vocês por terem assistido o vídeo. Se não for inscrito ainda, inscreva-se e até o próximo vídeo. Obrigado.